e reflexão. Jeremias, capítulo 17, versos 5 até o 8. Nós vamos ler responsivamente esses versículos, 4 versículos, versos 5 a 8, de Jeremias, capítulo 17. Todos achamos? Amém? Amém. Vamos ler então, responsivamente. A palavra do profeta diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário, deserto, e não verá quando vier antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Hoje, no nosso culto matutino, nós meditamos sobre sermos novas criaturas. Em Cristo Jesus, nós somos feitas novas criaturas. E como novas criaturas, existem coisas que devem ficar no passado, que devem ser do passado, que devem ser deixadas para trás. Com base lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Um novo caminhar, um novo relacionamento com Deus em Cristo Jesus, um novo estilo de vida, novas coisas a fazer, velhas coisas a abandonar, é a nova vida mesmo. Mas para viver essa nova vida com perseverança, num mundo onde viver de acordo com o reino de Deus, ou viver a vida de Deus, não é visto com bons olhos, muito pelo contrário, é combatido. Não é fácil, não. Para viver com perseverança, se faz necessário fé. E quando eu falo em fé, é a fé bíblica, ou seja, é viver a vida nova confiando em Deus. Caminhar confiando em Deus. E quando falamos em confiar em Deus, nós falamos em posicionamentos nossos, onde nós temos escolhas a fazer. Onde nós temos escolhas que muitas vezes são escolhas que exigem de nós esforço, exigem de nós um trabalho, até um sacrifício. Escolhas de fé por confiar no Senhor. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos de Gênesis a Apocalipse. E hoje estou falando bastante essa frase. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia nos ensina. A Bíblia nos mostra como. A Bíblia nos aconselha. A Bíblia nos desafia. A Bíblia até nos manda, nos ordena que devemos confiar em Deus. E confiar em Deus sempre e em tudo. Olha para o texto de Jeremias que nós lemos. O texto de Jeremias que nós vemos aqui o lugar onde devemos depositar a nossa confiança, ou a pessoa que nós devemos depositar a nossa confiança. E a maneira que Jeremias coloca, diz que aonde nós, ou em quem nós, colocamos a nossa confiança, vai determinar o como é a nossa vida aqui. A semelhança de uma árvore, em quem nós colocamos nossa confiança, pode determinar se somos árvores boas ou árvores más. Em quem nós colocamos nossa confiança pode determinar se somos malditos ou benditos. Nós lemos isso nos versículos agora há pouco. Portanto, o texto traz esse desafio e traz esse chamado. Se nós queremos ser benditos, nós precisamos lembrar de algumas coisas. Para lembrando dessas coisas, fazemos escolhas de fé. E fazendo escolhas de fé, aí determinar malditos ou abençoados, árvores boas ou árvores ruins.
Primeira coisa que nós devemos lembrar, que podemos tirar do versículo 5 e 6 aí de Jeremias. Devemos confiar no Senhor mais do que a nossa confiança em qualquer pessoa, em qualquer outro ser humano. Aqui a palavra homem não está dizendo sobre gênero, masculino e feminino, mas está se referindo ao ser humano como um todo. Diz o versículo 5: assim diz Deus, maldito o homem que confia no homem. Seja um outro ser humano, seja eu mesmo. Eu confiar em mim em detrimento de Deus me faz ser uma árvore ruim, me faz ser maldito. Olhe novamente para o texto. Maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne mortal o seu braço, e assim se aparta ou aparta o seu coração do Senhor. Verso 6: porque fazendo assim, agindo assim, será como um arbusto sozinho no deserto, solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. O bem vem, passa, e ele nem viu passar, nem chegar e nem passar. Antes, conclui o versículo 6, morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. E aí então surge uma pergunta que eu quero fazer para você. O que pode estar dificultando ou até impedindo de você, de nós, confiarmos no Senhor? Confiarmos as áreas de nossas vidas, confiar a nossa caminhada neste mundo, confiar as nossas lutas, as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas incertezas do futuro. O que pode estar nos impedindo, te impedindo? Será medo de algo ou de alguém? Será alguma incerteza que bate forte no seu coração? Será alguma insegurança do que pode ser, do que pode acontecer? O que pode estar dificultando você de confiar mais em Deus? Será que é o tempo passando e nada acontecendo? O tempo passando e nada parece mudar? Meu Deus do céu, já esperava que a pandemia já amenizasse no mês de novembro e dezembro, seria maravilha. Cai dezembro e janeiro, estamos todo mundo assustado de novo. Deus está passando o tempo. É isso que está tirando a nossa confiança em Deus? O desafio é: confiemos no Senhor, não em nós mesmos, não nos seres humanos, não nas coisas humanas. Você percebe que o texto está declarando de uma maneira muito precisa que a única forma de realmente sermos abençoados nesta vida, de sermos pessoas benditas nessa vida, é confiando em Deus? É depositando nossa fé e nossa confiança em Deus acima de todas as coisas? Esse é o desafio. Deposite no Senhor a sua confiança. Por quê? A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela declara: Deus nunca falhará com você. Deus nunca faltará com você, porque Deus sempre é fiel. Fiel a quem Ele é. Fiel ao que Ele fala. Ele é fiel. Antigamente nós cantávamos no hino: Tu és fiel a mim. E aí teve que mudar essa frase. Tu és fiel, assim, de acordo com a tua palavra. Eu não mereço que ele seja fiel a mim, porque eu sou infiel. E a Bíblia diz, mesmo eu sendo infiel, Deus permanece fiel, porque isso faz parte do caráter dele. Isso faz parte do seu agir de acordo com o que ele diz. Se ele fala que faz, ele faz. Se ele fala que não faz, ele não faz. Ponto. Por isso, o convite, lá no Salmo 117, verso 1 e 2, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a misericórdia do Senhor para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Louvado seja o seu santo nome. Ou, aleluia. Queridos, o texto de Jeremias diz assim: confie no Senhor,
Mas nós precisamos lembrar mais uma coisa ainda. Precisamos lembrar também que confiar no Senhor é esperar nele, é ter esperança nele. Dizer que confia no Senhor, mas não colocar a sua esperança nele, na palavra dele, no caráter dele, não é confiar no Senhor. Olha aí o texto de Jeremias 17, verso 7. O texto de Jeremias 17, 7 diz assim: bendita a pessoa, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A minha esperança não somente está em Deus, mas a minha esperança é que o próprio Deus, ou quem é Deus e que Deus pode fazer. Quando eu casei com a Rita, eu não casei com ela porque ela é perfeita. Ela já olhou para mim assim, abriu o olho desse tamanho. Calma, vou falar coisa boa. Quando eu casei com a Rita, eu não casei porque ela era perfeita. Ela também não casou comigo porque eu sou perfeito. Mas nós nos unimos confiando no Senhor, esperando no Senhor e olhando para aquilo que Deus diz que nos ajuda em nossa caminhada de marido e mulher. Assim como também na criação do meu filho, assim como no meu trabalho, assim como na nossa saúde. É isso que o texto diz. Bendita a pessoa que confia no Senhor e coloca a sua esperança em Deus. É Deus, não é o ser humano, não é a situação, não são as coisas deste mundo, é o Senhor. No Salmo 71, versos 5 e 6 que nós lemos no começo do culto. Lembra o que nós lemos no verso 5 e 6? Eu vou te lembrar. Diz o Salmo 71, no verso 5 e 6. Senhor, Tu és a minha esperança, Senhor meu Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Esse aí é um salmo de um ancião. Uma pessoa que teve muitos anos de vida. E ele, quando olha para trás a sua vida, o seu caminhar com Deus, no Deus que ele confiou, ele fala: o Senhor é minha confiança, o Senhor é minha esperança, desde a minha mocidade. Verso 6. Em ti me tenho apoiado, sustentado, desde o meu nascimento. Do ventre materno foi o Senhor quem me tirou. O Senhor é o motivo para os meus louvores constantemente. Toda vez que eu lembro, desde quando eu nasci, eu só tenho razões para louvar a Deus, engrandecer a Deus constantemente. Esse ancião não está falando que ele teve uma vida fácil, perfeita, que a vida dele foi um céu, não. Ele está falando que o Deus do céu esteve acompanhando a vida dele até aquele momento. É isso que precisamos, queridos. Precisamos, então, renovar nossa confiança em Deus. Esperar nele sempre. Olha, algumas pessoas, não sei se você já encontrou alguma pessoa assim, algumas pessoas acreditam que porque um dia, lá no passado, confiaram em Deus, porque um dia tiveram uma fé grande em Deus, hoje não precisam mais se preocupar com isso, pode ficarem tranquilas que a qualquer momento a fé aponta. Em qualquer momento que surgir uma dificuldade, elas vão já serem restauradas naquela fé que um dia elas tiveram ou exercitaram. Queridos, por diversas vezes nós vemos Deus testando a esperança e a fé dos seus filhos, dos seus servos e servas na Bíblia Sagrada. Porque a cada momento, a cada etapa da vida de servos de Deus, nós vimos Deus ali permitindo provações, tentações, e como que testando e ensinando a eles a confiarem mais no Senhor. E não deixarem para confiarem lá todos os dias, diariamente, exercitarem e fortalecerem o seu confiar e esperar em Deus. Quer ver um exemplo? Elias. Lá em 1 Reis 17, você vai ler a história de Elias, especialmente no momento que ele está ali num vale, numa caverna. Diante dele só tem um pequeno ribeiro de água, longe da cidade, longe do povoado. E todas as manhãs e tardes, vem um corvo trazer-lhe alimento.
E embora havia seca, ali havia água. E no dia que secou o ribeiro, Deus já o levou para outro lugar e providenciou o que ele precisava. Pensa que foi fácil? Que foi de um dia para o outro? Leia a história com atenção e você vai ver que Deus estava ali dia após dia, mostrando para Elias, que ele podia confiar, que Deus o alimentaria, que Deus cuidaria dele. O povo caminhando no deserto, no período do Êxodo, você se lembra? Você se lembra que durante 40 anos no deserto, Deus colocava na porta da casa deles o pão do céu? Dia após dia, manhã após manhã, Deus dava a eles o pão de cada dia. Só num dia que eles deviam tomar porção dobrada, que era, se formos comparar com o nosso calendário, que era na sexta-feira, ou melhor dizendo, no sexto dia, porque no sabate, no dia de descanso, não cairia. Então eles deviam pegar porção dobrada. Mas se qualquer outro dia da semana eles pegassem porção dobrada, aquilo apodreceria na vasilha. Por que isso? Porque eles tinham que confiar no Senhor dia após dia, que o Senhor daria o seu pão de cada dia. Mas no sexto dia, eles pegando a porção dobrada, não apodreceria, porque Deus cuidaria. Leia Êxodo capítulo 16 e você vai ver Deus cuidando. E no trato de Deus, desenvolvendo neles aquela confiança e esperança. Não, amanhã, segunda-feira, vou ter meu pão de cada dia. Na terça-feira, vou ter meu pão de cada dia, porque o Senhor é quem me sustenta. Assim, diariamente, eles teriam que confiar no Senhor, esperar a provisão de Deus. Não podemos, queridos, não podemos confiar em Deus muito em uma situação, em uma área, em um dia, e no outro dia, em outra área, relaxar. Não preciso confiar aqui não, aqui eu estou tranquilo. Aqui Deus nem precisa fazer nada que eu dou um jeito, ou alguém dá um jeito. Não! Maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo, que confia primeiramente nas coisas humanas. Porque nós temos que confiar tudo em Deus, as grandes e as pequenas coisas. Nossas grandes necessidades como nossas pequenas necessidades. No dia da tempestade e também no dia da bonança. Confiar e sempre esperar no Senhor. Nossa confiança para isso deve ser renovada dia após dia, cada dia, através dessa esperança que depositamos nele. Nele, por causa de quem ele é, por causa do que ele diz, não por causa do que eu acho, do que eu quero. Diariamente. E em todas as situações, o desafio é: confiemos e esperemos no Senhor. Por fim, nós precisamos lembrar de confiar em Deus, esperar em Deus e descansar em Deus. Quando as perturbações vierem em nossa mente, em nosso coração, quando o medo querer bater e tirar nossa fé, fala: para, eu quero descansar no meu Deus. Jeremias 17:8. O que diz Jeremias 17:8? Porque aquele homem que confia no Senhor e espera no Senhor é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. O calor vem, mas ele não receia. A sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Descansar no Senhor. Só para você comparar a ideia, lá em Hebreus capítulo 4, verso 3, diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Eu tirei essa parte do versículo, primeira parte do versículo 3 de Hebreus 4, para lembrar o espírito, a disposição que devemos ter no nosso coração.
A escolha, o desafio e a luta de falar: coração, descansa em Deus. Confia e espera nele e descansa nele. Não se deixe perturbar. Descansa no Senhor. A lógica é essa, queridos. Não podemos declarar que confiamos em Deus, que esperamos nele e não descansamos nele. Não podemos dizer isso, que é incoerente. Se eu confio e espero, é claro que eu vou descansar nele. É a Bíblia que diz. A Bíblia que diz: quem confia em Deus, mesmo em tempos ruins, de tempestades, pode viver tranquilo. É a Bíblia que diz: ainda quando a situação ou a circunstância não for favorável, Deus continua abençoando para que haja frutificação. Jeremias 17:8, que nós lemos agora há pouco para você. Ou seja, você pode continuar bem e em paz, confiando e esperando no Deus que cuida de você. O descanso é uma grande evidência. Uma grande evidência que nós estamos de verdade confiando em Deus. O desespero não mostra confiança. O desespero não demonstra um coração que espera em Deus. Mas o descanso sim. Porque no descanso estamos demonstrando, estamos vencendo as preocupações que vêm, estamos vencendo os medos que nós temos, estamos vencendo as desconfianças e as ansiedades. E porque estamos vencendo isso, estamos descansando no Senhor. E aí que eu preciso perguntar para você. Por não conhecer sua vida, por não saber o que se passa no seu coração, eu preciso perguntar por você. Ainda existem situações, ainda existem pessoas sobre quem as suas orações parecem que não foram respondidas? Você vive a situação? O texto bíblico, a Bíblia diz: você precisa continuar a confiar em Deus, entregar a Deus, entregar nas mãos de Deus. Você precisa descansar nele. Mas para fazer isso, você precisa renovar a sua confiança em Deus. Você precisa esperançar cada vez mais, esperar em Deus sim, todos os dias. E todos os dias, descansar nele. Uma pergunta que deve concluir então como um desafio é: e aí, você quer ser uma pessoa bendita? Você quer ser uma pessoa abençoada? Diante do texto que nós lemos, tome a decisão de confiar inteiramente no Senhor. Tome essa decisão de esperar no Senhor. E confiando e esperando, tome a decisão de descansar no Senhor e vencer tudo aquilo que vem contra você para te tirar sua confiança, sua esperança, seu descanso, sua paz no Senhor. Minha oração é que o Espírito Santo nos ajude. Porque se olharmos para nós mesmos e confiarmos em nós mesmos, isso nós não alcançamos. Mas se confiarmos em Deus e buscar em Deus o auxílio dele, porque ele prometeu, o auxiliador em nossos corações e nossas vidas, que funciona como o consolador, o outro consolador na nossa caminhada. Com o auxílio do Espírito Santo, nós conseguimos sim, para a glória dele e para testemunhar ao mundo que não confia, que não tem esperança e está cansado, que no Senhor eles podem alcançar confiança, esperança e descanso. Vamos orar e terminar nosso culto? Fique em pé e oremos ao Senhor. Roguemos as suas bênçãos e, fortalecidos em fé no Senhor, iniciemos a nossa semana com o Senhor e que Ele muito nos abençoe. Sim, ó Pai, ó Filho e Espírito Santo, a Ti eu oro encerrando esse culto, pedindo que Tu, ó Espírito Santo, que fosse enviado para ser o nosso consolador, o nosso ajudador,
Use desta palavra para que o nosso coração se encha na nossa caminhada com Deus, de confiança, esperança e descanso. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, porque por nós mesmos não conseguimos. Mas sim, sendo consolados e confortados por Ti, ó Divino Espírito Santo de Deus, que possamos vivenciar na graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acompanhados, renovados e inundados por essa graça, reconhecendo o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso. Grande amor esse, derramado sobre nossas vidas e que nos acompanha sempre. Ó Trino Deus, conceda-nos a bênção que tanto precisamos, a Tua companhia, e caminhando contigo, possamos glorificar o Teu nome. Nós, nossa família, nossa igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada pelo Senhor e até o nosso próximo encontro, assim que Deus preparar o momento. Amém.